poder estarmos juntos, reunidos na casa do Senhor, e nessa feita, de uma maneira muito especial, ter o privilégio, irmãos, de ministrar a palavra do Senhor para o seu coração, amém? Você que está em casa, eu tenho o hábito de pedir, ore, participe, compartilhe a quantidade que você puder, vá lá no seu grupo de WhatsApp, compartilhe esse culto. Quem sabe nesse momento tem alguém precisando de uma palavra, e quem sabe Deus possa nos usar para falar o coração desses que estão aí do outro lado, amém? Abra então a palavra de Deus comigo, lá no livro de Josué, capítulo de número 1, do versículo 1 até o versículo de número 9. Essa é uma palavra muito conhecida, talvez pregada exaustivamente também nesta igreja, sob diversos temas, e nós estamos vivendo a perspectiva, irmãos, de buscar a direção de Deus para esse novo normal. E eu acho que esse tema é, irmãos, relevante, porque nós precisamos de direção. O mundo está perdido, as pessoas não sabem qual a direção a tomar. A igreja, irmãos, também precisa entender que ela precisa buscar no altar do Senhor a direção. E eu tenho uma boa notícia para cada um de nós. Deus tem direção para nossas vidas. Diante de cada pandemia, diante de cada tragédia, diante de cada crise que se estabeleceu nos anos e durante as épocas, Deus, o tempo todo, Deus tinha direção. Foi assim naquele tempo, lá com Nabucodonosor, onde o povo prisioneiro, Deus estava conduzindo e no tempo certo deu direção para que o povo pudesse sair, irmãos, com grande glória. Também, irmãos, não é diferente nos dias de hoje. Deus tem uma direção para cada um de nós. Então vamos observar o que o Espírito Santo de Deus, irmãos, falou para Josué, porque também havia uma preocupação, inquietação, um novo normal. Um novo normal, pastor, naqueles dias, claro. O povo estava prisioneiro, a gente vai ler o texto, mas só para a gente entender, dentro dessa perspectiva de direção. O povo vivia prisioneiro numa nação, como escravo, e agora estavam vivendo a expectativa, irmãos, de recomeço, de uma nova história. E perceba que Deus o tempo todo estava direcionando o seu povo, guiando, estando presente, dando a direção para partir, dando comando para o povo, irmãos, estacionar, parar, para que eles pudessem experimentar um novo normal, ou seja, uma nova realidade. E Deus começa a trazer a orientação e dizendo, e mostrando o que iria acontecer a cada passo, cada momento que aquele povo ia possuindo a terra que Deus estava dando por herança. Então, baseado nisso, vamos ler o texto de Josué, capítulo de número 1, do versículo 1 até o versículo 9, diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo ter dado. Como disse a Moisés, desde o deserto até o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhamos cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito.
porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar? Senhor, nos dá a direção nesta noite. Traz, Senhor, entendimento para esse novo tempo. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver. Nós não queremos caminhar para Emaús. A tua orientação é que ficamos em Jerusalém, porque é em Jerusalém que nós vamos receber poder do alto. A orientação que o Senhor deu para a casa de Jacó, Senhor, é que Jacó levantasse altares. E nesta noite, Senhor, esta igreja também está levantando altares, para que o Senhor venha receber e venha falar conosco. E eu te peço, Senhor, não queremos sair daqui de qualquer jeito, mas queremos sair daqui, Senhor, com a certeza que o Senhor nos deu direção, com a certeza de que o Senhor falou conosco, com a certeza de que teu Espírito está aqui. Continua a falar conosco, é o que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, e em nome de Jesus, amém e amém. Irmão, em cima desse tema eu gostaria então de dizer que chegou a hora da gente cruzar o nosso Jordão. Eu acho que abre-se diante de nós novos destinos, novas perspectivas. Como nós começamos a dizer, nós estamos vivendo um novo normal para a igreja e para aqueles que querem caminhar no altar, e a gente precisa entender isso. É um novo normal para aqueles que querem estar com o Senhor. E para isso nós passamos um período de quarentena, vivendo a expectativa, irmãos, de mergulhar em água mais profunda. E esta era a minha oração, e esta tem sido a minha oração para a igreja. Senhor, nós precisamos, assim como o Senhor se revelou para Isaías, que o Senhor também possa se revelar para nós. Abra os nossos olhos para ver o Senhor também assentado no alto e no sublime trono, para que o nosso normal seja verdadeiramente um novo normal. Porque o que nós estamos vendo aí, irmãos, é as pessoas vivendo as velhas práticas. Ou seja, não existe nada de novo. E eu digo isso constantemente na igreja onde pastoreio. E por favor me entendam isso. 15 dias, irmãos, de pandemia, 30 dias, as pessoas estavam em casa, louvavam, clamavam, bendiziam, iam para ruas, tocavam-se, louvavam-se, postavam nas redes sociais. Se acostumaram com a pandemia. E aí, irmãos, houve um silêncio. Os lares não se ouvia mais os louvores a Israel, ao Deus de Israel. Nos lares não havia mais o choro, não havia mais os temores. As pessoas estavam preocupadas para que os shoppings se abrissem, para que o comércio pudesse estar de novo aberto, para que as velhas práticas pudessem, irmãos, ser o novo deles. Mas Deus tem um povo, irmãos, e é exatamente nessa perspectiva que nós precisamos pedir a Deus exatamente essa direção, de mergulharmos em águas mais profundas. Se você olhar para o texto que nós acabamos de ler, irmãos, você vai ver um povo atravessando deserto, você vai ver um povo enfrentando lutas, você vai ver um povo passando por tentações, você vai ver um povo enfrentando batalhas, você vai ver um povo passando perigos. E também esta é a nossa realidade. Nós passamos esses dias, esses meses, irmãos, por desertos, enfrentamos lutas, dúvidas, passamos por tentações, enfrentamos batalha, passamos por perigo, não sabemos como vai ser o nosso amanhã. Nesses dias, você que está em casa, todos nós, irmãos, enfrentamos dias de festas, ou não? Celebramos festas nas nossas casas, filho, esposa, marido que completou ano, né? Talvez somente dentro de casa, mas celebramos as nossas festas. Alguns tiveram conquistas, sim, portas de emprego se abriram. Enquanto uns perderam emprego, Deus abriu porta de emprego para alguns. Então nós vivemos dias de festa, claro. Nessa pandemia vivemos, sim. Passamos dias de luto, sim. Choramos a perda dos nossos entes queridos. A Covid-19, essa pandemia, trouxe um momento de luto, não apenas para a nossa nação,
mas um momento de luto, irmãos, no mundo inteiro. Houve choro. Parecia, irmãos, que os filhos de Raquel tinham todos morrido. Havia choro no Jornal Nacional ou em todos os jornais onde você ligava a sua TV, a gente ouvia falar dos choros. Os filhos de Raquel que tinham se padecido. Nós ouvimos também falar, irmãos, de dias de celebrações, dias de choros, é verdade, mas passamos também aquele que ficou no altar. Nós tivemos dias onde a nossa cabeça foi untada por óleo, o óleo da direção e do Espírito Santo de Deus, irmãos, trazendo alegria mesmo nas circunstâncias adversas. Mas nós passamos também, irmãos, dias de cinzas, dias de tristeza. Eu não sei vocês, na minha igreja nós tivemos parentes, não pessoas, mas nós tivemos parentes, irmãos, que foi vencido por essa pandemia ou por essa enfermidade chamada Covid-19. Então, tivemos também, irmãos, um dia de alegria, mas de repente estávamos cobertos de cinza, de tristeza. Cancelamos alguns eventos que estávamos marcados exatamente para chorar com aqueles que estavam chorando. Mas o tempo todo, irmãos, pedindo a direção de Deus. E aí, irmãos, o povo de Israel, chegou a hora então desse povo cruzar o Jordão e conquistar, irmãos, uma terra que Deus tinha dado a esse povo. Mas só que havia inimigos a serem vencidos. O povo de Israel estava vivendo um momento de ansiedade. Deus tinha feito uma promessa para Abraão, e tinham se passado mais de 500 anos. O tempo tinha passado, e agora, irmão, chegaram exatamente o momento da oportunidade, ou seja, o momento de Deus. A oportunidade estava batendo na porta, era a hora do povo viver o seu novo normal. O tempo oportuno de Deus estava agora se manifestando, havia chegado, era a hora do povo tomar posse da herança de uma promessa que Deus tinha feito lá atrás para a casa de Abraão. E aí, quando nós olhamos para a nossa história, irmãos, às vezes nós também passamos por momentos assim, que precisamos nutrir os nossos sonhos, e às vezes a gente vem nutrindo há anos. Às vezes são sonhos no casamento, na família, no trabalho, nos estudos, na área financeira, na vida espiritual, no ministério. E eu entendo que chegou a hora, nós estamos vivendo a hora de cruzar, irmãos, ou de passar o nosso Jordão para possuir as promessas que Deus fez para nós. Que Deus fez para nós. Se nós não possuirmos aquilo aqui nessa terra, mas nós temos uma herança, irmãos, no porvir. E isso nos permite, irmãos, viver a expectativa de uma vida alegre. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus não se perderam nas nossas vidas. Então é tempo da gente olhar a perspectiva da terra prometida. Você pode estar perguntando, pastor, e como é que eu faço então para cruzar o Jordão? E qual é a orientação que Deus tem dado para nossas vidas? Em primeiro lugar, é preciso, irmãos, entender, e é preciso que a gente fixe os nossos olhos e entenda que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Versículo 1 e versículo de número 2, a Bíblia diz que Moisés está morto e há uma crise real, e nós não podemos negar isso, uma crise real instalada. Por quê? Porque o seu grande líder, Moisés, irmãos, o grande libertador, o grande legislador, o grande intercessor, está morto. E de repente, irmãos, a crise chega de forma repentina. Vamos trazer para os nossos dias. Nós vivemos, irmãos, do dia para a noite a realidade da pandemia e a realidade da Covid-19, e ficamos desnorteados, sem saber o que fazer. Parecia a história de Josué. O que é que eu vou fazer com esse povo? Do dia para a noite, irmãos, Moisés morre. E agora, o que é que eu vou fazer? Não é assim que a gente está vendo? O que é que nós vamos fazer? Como é que vai ser o amanhã? Os pais preocupados com a educação dos seus filhos. Os pais, os homens, os jovens preocupados como vai ser o amanhã. Pois é. Mas só que a crise é muito maior, irmãos.
Nós vemos a realidade do terrorismo, que ainda é uma ameaça, mesmo diante de uma pandemia como essa. A paz mundial parece cada vez mais distante. Sem esquecer, irmãos, da violência que campeia, irmãos, ao nosso lado. Quando saímos para trabalhar, quando retornamos para nossa casa, bendito é aquele que sai e que chega, irmãos, debaixo da segurança do Senhor. E por que não falar da miséria que nós, irmãos, convivemos? De um lado, vivemos uma realidade de miséria, e ainda essa semana saiu, irmãos, aí nos jornais, nos principais jornais e nos principais sites, que os ricos ficaram mais ricos nessa pandemia, e os pobres continuam mais pobres nessa pandemia. Ou seja, nada mudou, a não ser para a igreja. E eu volto a dizer, daqueles que estão no altar, para aqueles que, a exemplo de Josué, irmãos, resolve ouvir as promessas de Deus e não se desvia dela. E esta foi a grande preocupação, irmãos, de Deus para Josué. Deus dá a direção para ele, e ele diz assim: olha, eu fui com Moisés, mas você precisa estar atento àquilo que eu vou te dizer, aquilo que eu orientei para Moisés, os conselhos que eu dei a Moisés, é necessário que você também escute, ouça. E a igreja contemporânea precisa então ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Nós precisamos, irmãos, nos debruçar com essas promessas, e não podemos nos desviar dela, aconteça o que acontecer. Esta foi a orientação do Senhor para Josué. Dela tu não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas medita nela dia e noite, noite e dia. Por quê, pastor? Irmão, se você parar e você sabe do que eu vou falar, nós vemos a realidade do tráfico de drogas, irmãos. Parece que ele resiste a todo expediente da lei, da justiça, das pandemias, das Covid. Ele tem, irmãos, assustado, tomado conta do nosso jovem, assaltado as nossas casas. Isso são crises que nós precisamos pedir direção de Deus. Quando a gente olha, irmãos, para o fenômeno da natureza, parece que está anunciando que estamos mais perto do fim, irmãos, do que jamais nós imaginamos. Isso é uma realidade. E nós precisamos, irmãos, estarmos atentos ao que o Espírito tem falado à igreja. Jesus, ele está voltando. Deus estava dizendo para Josué: olha, Josué está morto, mas eu estou no controle. Amém, igreja? O mundo está em pânico, mas Deus está no controle. Aleluia! O mundo está, irmãos, enfermo, mas Deus é saúde para aqueles que estão enfermos. Deus é resposta para aqueles que não têm esperança. Deus, irmãos, é direção para todos nós. Nós não podemos parar. Nós precisamos parar com as nossas desculpas. Por favor, me perdoe, mas nós temos muitas desculpas, muitas desculpas. Aí eu volto a dizer, irmãos, para o mundo, as velhas práticas continuam. As pessoas querem que o shopping abra, as pessoas estavam inquietas, irmãos. Não era eu sei que tem a questão do emprego, mas as pessoas estavam com saudade do comércio, de estarem na rua, de estarem comprando, gastando. Nosso Jordão, irmãos, se faz necessário tomarmos posse da terra prometida. Nossa alegria não são com as coisas terrenais, faz parte, mas nós precisamos nos alegrar, irmãos, com a promessa da vida por vir, com a promessa da salvação. E quem melhor explica isso é Jesus. Quando os discípulos chegam extasiados, alegres, vibrando com os sinais, com o prodígio, com as maravilhas, com o novo normal que eles estavam vivendo. Até então Israel nunca tinha vivido aquilo. Agora Jesus estava inaugurando um novo momento, e os seus discípulos estavam desfrutando desse novo normal. Você sabe o que acontece? Jesus disse: epa, parou. A alegria de vocês deve ser em saber que os vossos nomes estão arrolados no livro da vida. Essa deve ser a nossa alegria.
Essa deve ser a nossa direção. Essa deve ser dizer assim: Senhor, me ajuda a chegar lá, me leva até lá, porque a porta é estreita, o caminho é estreito, e há um Jordão para ser conquistado, há um Jordão a ser transposto, há um Jordão, irmãos, para a gente cruzar, há um outro lado para a gente chegar lá. E nós precisamos parar com as nossas desculpas, irmãos. Nós precisamos, preste muita atenção, influenciar a nossa geração. Deus tem nos dado armas, irmãos, significativas, instrumentos maravilhosos. Nós estamos chegando do outro lado do mundo, na Alemanha, nos Estados Unidos. Nós estamos saindo de Jaboatão, nós estamos indo a São Paulo, nós estamos ganhando o mundo não tem mais fronteiras. Preste muita atenção. Eu fiz questão de pesquisar para esse momento, até porque vai ficar registrado, e a gente pode ir lá e pesquisar, e eu sei que Deus vai alcançar outras pessoas. Com a idade que eu, com a idade que com alguns aqui tem, conta a história que Alexandre o Grande já havia conquistado o mundo com 23 anos de idade. Isso não é assustador para a nossa geração? É assustador. Alexandre o Grande, com 23 anos de idade, tinha conquistado o mundo. Mozart havia sido consagrado um grande gênio, irmãos, da música mundial, com poucos anos de idade, com menos de 30 anos de idade. E Cristóvão Colombo, veja, irmãos, que coisa extraordinária, fez grandes feitos para entrar, irmãos, na Índia com apenas 28 anos de idade. Lutero, irmãos, com apenas 38 anos de idade, iniciou a reforma, juntamente com Calvino, um jovem adolescente com 21 anos de idade. E Joana d'Arc, você sabe, irmãos, quantos anos Joana d'Arc tinha quando ela, irmãos, desenvolveu todo o seu trabalho, e aí a sua missão foi cumprida, e ela é jogada na fogueira? Tinha apenas 19 anos de idade, com a metade, ou talvez que nenhum aparato que nós temos. Então nós precisamos ir muito mais juntos. Billy Graham, irmãos, década de 80, com apenas 40 anos de idade, já tinha pregado o mundo inteiro, com a metade da tecnologia, não tinha 10% da tecnologia que nós temos, dos recursos que nós temos. E o que é isso, pastor? Direção de Deus, irmãos, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí é que nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Ei, você que está nos ouvindo aqui, compartilha essa mensagem. Vai lá buscar no site da igreja. A igreja, o Espírito Santo de Deus está falando para a igreja, e o Senhor quer te dar direção no meio dessa pandemia. É direção para a sua vida profissional, espiritual. É direção para criar os seus filhos. Nós precisamos dessa direção, irmãos. Moisés está morto, mas o Deus de Moisés não está. E ele está dizendo isso para Josué: ei, continue debaixo da minha direção. Vocês ainda precisam cruzar o Jordão, vocês ainda precisam conquistar a terra prometida. E esta deve ser a nossa confiança no Senhor, porque a nossa vitória, irmãos, não vem dos homens, mas a nossa vitória vem somente do Senhor. Somente do Senhor, irmãos. Precisamos, irmãos, sair do deserto. Precisamos cravar os nossos olhos, irmãos, nos novos desafios da igreja. O deserto é estéril, irmãos, mas não é o nosso lugar, amém, igreja? Ei, a gente está passando nesse deserto, mas não é para a gente ficar, irmãos, nele. É só passagem, é só uma passagem. E a gente vai passar, sabe como, irmãos? Ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. E sabe o que é que o Espírito Santo de Deus está falando para a igreja? Que o lugar da igreja é no altar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Após cada pandemia, vamos chamar assim, após novas crises, sabe qual é o lugar onde vocês encontram os homens de Deus? Nos altares. Foi assim com Abraão. E na maior crise de Abraão, sabe onde Abraão vai? Para o altar. Ele vai para o altar e leva a sua oferta. E quem estava no altar? Isaac. Isaac era a própria oferta. E Isaac fica no altar, porque entendia que era de lá que vinha a provisão do Senhor, era de lá que vinha a direção do Senhor. Um pouquinho antes, quando
pós queda do homem, pós pandemia lá no paraíso, sabe o que é que acontece? Você vai ver, sabe quem no altar? Abel no altar. É Abel oferecendo a Deus o seu culto, a sua vida, buscando direção de Deus. E agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Perdi a tua comunhão íntima, profunda, e eu preciso de novo. E ele chega lá com a sua oferta, e a Bíblia diz que Deus recebeu a sua oferta, e o ofertante é no altar, irmãos. Direção só se encontra no altar. Direção só se encontra no altar. Um pouquinho mais, você sai um pouquinho mais dessa trajetória, você encontra, sabe aonde? Uma grande pandemia que tomou conta do mundo, e Deus destrói o mundo e deixa apenas uma família dentro de uma arca chamada Noé, com a sua família. Depois que acontece tudo, o que é que Noé faz? Noé levanta um altar. Ei, o novo normal do crente é no altar. Era o altar e continua sendo o altar. Tem que ser no altar, irmãos. Ei, você que está aí, o seu lugar é aqui, viu? O seu lugar é na casa do Senhor. Eu sei que o seu altar você está construindo na sua casa, mas está na hora de você vir para o altar do Senhor, chorar, clamar, buscar ao Senhor. É tempo de estarmos no altar. Quer ver uma coisa? Pastor, a minha família está quebrada. É o altar que vai consertar. E eu vou dizer, citando um exemplo. A Bíblia diz que a casa de Jacó, irmãos, vivia esse mundo de crise, sem saber o que fazer. Trabalha por uma e casa por outra. Aí depois trabalha de novo para casar, e a sua vida está toda enrolada. Aí o Senhor diz assim: ei, vai para casa, volta para Betel. Mas antes, Gênesis 35, antes, levanta um altar, diz para os teus familiares, trocar de roupa, pegar os pingentes, coloca tudo que o mundo, você trouxe do mundo, coloca tudo aqui dentro do altar, e aqui no altar eu vou mudar a tua sorte. Então o novo normal da igreja é no altar, irmão, não existe outro lugar. Ah, pastor, você está citando o Velho Testamento. Para Deus, irmãos, para Deus, Deus é um eterno presente. Mas para a gente, estamos chamados de Velho Testamento. Vamos para o Novo então. Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E aí ele encontra, sabe quem? 2 discípulos, indo para Emaús. Mas qual foi a orientação de Deus? É em Jerusalém, é no altar que você vai ser revestido de poder. Ou seja, é no altar que a gente tem direção, irmãos. E essa foi exatamente o conselho dele para Josué. Ei, vocês passaram por um deserto, e eu estive presente no deserto. Agora Josué está morto, aliás, agora Moisés está morto. Vocês têm um Jordão a transpor. Continua na direção, continua ouvindo o que o Espírito está falando, continua mergulhado na lei. Esforça-te. Ah, pastor, eu estou sem ânimo. Ei, tenha bom ânimo, eu estou contigo, rapaz. Ei, por que chorando, por que de cabeça baixa? Há um Jordão para ser transposto. Há lutas, irmãos, há inimigo para serem conquistados. Ou você acha que a terra foi conquistada assim de mão dada? Não. Eles tiveram que vencer, irmãos, uma batalha, uma após outra, uma após outra, uma após outra, uma após outra, diz as Escrituras. Era os heteus, gigazeus, filisteus, foram inimigos incontáveis, irmãos. E o Jordão precisava ser atravessado. E aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. É possível para Deus, irmãos. O Senhor pode realizar os nossos sonhos ainda este ano, amém, igreja? Pode, pastor, claro que pode, irmãos. Eu acho que o pastor Ricardo está lembrado. Nós temos os cafés de pastores, e a palavra que Deus me deu foi Isaías capítulo 6. Eu disse: Senhor. E ele disse: pois é, nós precisamos orar, irmãos, para que Deus abra os nossos olhos, para que quando a gente chegue no altar, quando a gente chegue no santuário, a gente tenha direção. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele chegou no santuário, ele viu o Senhor assentado no alto e no sublime trono. Ah, irmãos, como eu estou desejoso esses dias que Deus abra os olhos da igreja para contemplarmos a sua formosura.
Como eu tenho orado, irmãos, para que Deus abra os meus olhos. Eu preciso ter a direção de Deus para o meu ministério, para a minha casa, para a minha família, para a minha vida. Eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, como abriu os olhos de Isaías. Eu preciso que a minha boca seja tocada também por essa frase viva, porque as cidades, irmãos, estão fortificadas. Você prega aí, a gente prega e prega e prega, e parece que nada acontece. Sabe o que é isso? Cidades fortificadas, cidades que precisam ser conquistadas, o evangelho que precisa ser pregado com ousadia, com poder. Assim como Israel, Josué e toda a casa de Israel, irmãos, quando ele entrasse, quando ele estivesse pós-Jordão, havia cidade para ser conquistada, e os inimigos estavam, irmãos, olhando, observando. Você acha que não tem ninguém nos olhando, nos observando? Só tem, irmãos. Principalmente nesse momento que nós estamos ganhando o mundo. Os inimigos nos observam. Há uma batalha espiritual que precisa ser travada, mas nós precisamos glorificar a Deus, que a nossa batalha, irmãos, e a nossa vitória, ela vem do Senhor. A nossa batalha não é nossa, é a batalha do Senhor. Portanto, a direção não pode ser do homem, a direção é do Senhor. E nós precisamos ter a certeza de que é Ele que vai na nossa frente, é Ele que quebra o arco, é Ele que despedaça a lança. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que nenhuma arma forjada contra nós, ela tem poder de prosperar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é o nosso escudo. Por sua terra, possui a sua casa, vá para o altar, vá chorar, vá mergulhar em águas mais profundas, e deixe que o inimigo, Deus vai desbaratar. Pastor, eu sou fraco, não sei o que fazer, o que é que eu faço? Irmãos, Deus é esse Deus que nós não entendemos a lógica. Ele usa, irmãos, Sansão com poder e com grande glória, com apenas uma queixada de burro. E a Bíblia diz que aquele homem, irmãos, no poder do Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo, ele mata mais de mil homens, com a queixada, irmãos, de um animal. Aí você pode estar dizendo assim: ah, pastor, mas era uma arma. Tá bom. E o que você me diz, irmãos, de um simples cajado? Quando você está debaixo da direção do Senhor, se transforma, irmãos, numa chave para se abrir mares bravios. Pensou coisa maravilhosa? Pensou coisa gloriosa, irmãos? Quando você escuta a direção do Senhor, não importa o que você tem em mãos, milagre acontece, as terras são conquistadas. E Deus, irmãos, Ele é glorificado. A Bíblia diz que Jesus estava pregando, e as suas mensagens, eu fico imaginando, pastor Ricardo, não mensagem de 40, 50 minutos, às vezes 1 hora, os irmãos ficam cochilando. Eu fico impressionado. Eu tenho a impressão que as mensagens de Jesus eram assim arrebatadoras, eram encantadoras. A Bíblia diz que o tempo passou e o povo não via, a turma ficou com fome, e era preciso alimentar a multidão. E agora o que fazer? É nessa hora, irmãos, que a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. O que é que a gente tem que fazer para passar esse Jordão? Escute o que o Espírito diz à igreja, o que ele vem falando no primeiro dia, na primeira semana, na segunda semana, hoje. É permanecer nele, é ouvir a sua voz, é ir para o altar, é não desfalecer, é não olhar para a direita nem para a esquerda, é permanecer debaixo da orientação. Os sonhos podem ter morrido, mas Deus não morreu, continua vivo, continua no controle. E quando os discípulos, irmãos, pararam de questionar, pararam de duvidar da ordem do Senhor e resolveram apresentar os pães e os peixes, os milagres acontecem, provisão vem, Deus se faz presente, Ele manifesta a graça, Ele manifesta a vida, Ele sopra de maneira sobrenatural. Eu quero exatamente, irmãos, concluir a minha reflexão, que a hora já está avançada, dizendo o seguinte, irmãos: nesses momentos
de pandemia, nesses momentos, irmãos, de inquietação, nós precisamos, pelo menos, irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo, cruzar essa pandemia, nós precisamos meditar. Quando, pastor? Dia e noite, nas ordenanças do Senhor, na lei do Senhor. Esqueça a Netflix, esqueça, irmãos, essa vida mentirosa das redes sociais. Saia desse negócio. Medita, irmãos, dia e noite, noite e dia. Faça, como diz o texto no versículo 7 e 8. Tenha apenas o cuidado de fazer tudo o que eu te mando, diz o Senhor. Aquilo que o Espírito está falando na igreja, mesmo sem você compreender, mesmo que vá de contra a sua razão, faça. É hora da gente obedecer ao Senhor. Falar, irmãos, é o outro verbo no versículo 8. De que forma, pastor? Sem cessar. Leia, pregue, fale. A tempo e a fora de tempo. No metrô, no ônibus, em casa, com o vizinho. Olha, Deus tem resposta. Deus é resposta. Deus tem direção. Fala. Não te calas. Essa é a orientação de Deus, irmãos. Essa foi a direção de Deus para Josué. Essa é a direção de Deus para Josué. E aí, pastor, qual é o resultado de tudo isso? Versículo 8. Você receberá, irmão, sucesso e prosperidade. Ele diz lá no versículo de número 8: então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente tu te conduzirás. Eu quero concluir a minha palavra, irmãos, nesta noite, citando o exemplo de uma mulher, lá no livro de 2 Reis, se eu não estou enganado, capítulo 4, a viúva de Sunem. Dias de crise, a pandemia tinha tomado conta da sua casa, o marido morreu, os filhos estavam sendo levados escravos. Sabe o que ela vai fazer? O quê? Ela não vai murmurar, ela não vai botar a culpa na pandemia, ela não vai botar a culpa no marido. Sabe o que ela faz? Ela vai buscar a direção do homem de Deus. Aqui tem um homem de Deus, irmãos, guiando a sua igreja. Nesses momentos, quando você não saber o que fazer, quando você não souber o que fazer, ei, vá buscar Deus no altar. A história você já sabe, você já conhece de cor e decorado. Quando nós obedecemos a direção de Deus, o que é que acontece? O milagre começa a brotar. E Deus usa o vizinho, viu? Deus usa o vizinho. Deus usa quem não tem. Deus usa o que tem, mas Deus usa também aquele que não tem. Creia naquilo que Deus está trazendo para a igreja durante esses dias, durante essas conferências. Escute tudinho, guarde no seu coração. E não se esqueça que para Deus não há nada impossível. Pastor Ricardo.